os 5 processos que todos os negócios precisam. O primeiro, e talvez o mais importante de todos, é o processo comercial. Este é simples. Uma empresa que não vende, muito dificilmente vai conseguir crescer, ter negócio, contratar, enfim. O processo comercial é extremamente importante, é um dos princípios mais importantes logo numa fase inicial, por isso ele para mim é o primeiro processo a melhorar, porque é aquele que vai ter mais impacto. Não há nada que dê mais impacto a uma empresa do que dinheiro a entrar para permitir reinvestir, para permitir a empresa poder crescer. E perguntas que eu faço aqui é: como é que eu atraio leads? Esta pergunta é muito importante. Como é que novas oportunidades continuam a chegar ao meu negócio? Eu só preciso de uma estratégia. Qual é que é essa estratégia? E associado a isso, qual é que é o meu custo por cada lead? Isto envolve muita coisa, envolve eu ter que enviar e-mails, envolve eu provavelmente ter que fazer anúncios ou então conteúdo. Independentemente da estratégia que estamos a utilizar, é muito importante nós termos aqui uma resposta e algo que funcione. A par disto é como é que eu marco reuniões. Eu costumo dizer que leads por leads acabam por não interessar. Na realidade, nós temos um objetivo maior. Aquilo que nós procuramos é transformar essas leads em reuniões. E como é que nós fazemos isso? O que é que nós dizemos? Como é que nós dizemos? Que oferta é que nós estamos a apresentar? Trabalhamos por e-mail? Trabalhamos por WhatsApp? Ou seja, efetivamente, que estratégias é que nós estamos a utilizar para conseguir maximizar o número de reuniões que as nossas leads estão a marcar? E associado a isso também existe um custo, não é? Qual é que é o custo por cada reunião? Ou seja, de todo o dinheiro que eu investi, se eu dividir esse dinheiro pelo número de reuniões que eu consegui marcar este mês, eu vou ter quanto é que me custa cada reunião comercial. Quanto é que me custa me sentar à frente do meu cliente para lhe conseguir apresentar uma proposta. E porquê é que esta métrica é muito importante? Porque me vai permitir entender, se eu quiser escalar, como é que eu o posso fazer. Ou seja, se o custo que eu estou a pagar por cada reunião é sustentável, se eu posso crescer o meu negócio com este custo de aquisição. Diferentes negócios vão ter diferentes custos por reunião e também por lead, porque os mercados variam, a concorrência varia, uns mercados têm mais negócios a disputar do que outros, uns mercados são mais pequenos do que outros, tudo isso acaba por influenciar, mas eu preocupo-me em como é que eu maximizo estas reuniões. E eu uso tudo aquilo que tiver ao meu dispor, é das métricas e das fases que eu trabalho melhor e que eu coloco mais energia, porque eu sei que está aqui muito dinheiro escondido na maior parte dos negócios. Depois, por último, como é que eu fecho os meus clientes? E porquê é que isto é importante? Porque eu aqui neste processo vou ter que desenhar o script comercial, vou ter que desenhar uma folha, como eu desconstruo objeções. Quando o cliente me fala sobre um problema de pagamento, como é que eu desconstruo essa objeção? Quando um cliente diz que ainda não é a fase ideal para começar, como é que eu desconstruo essa objeção? As objeções são muito importantes porque existem em todos os processos comerciais, em todos os negócios, e existe sempre uma forma certa de responder. É preciso treino, é preciso anotar, é preciso registar isso, até para conseguirmos crescer a equipa comercial e eles poderem utilizar essas ferramentas para maximizar o negócio. E aquilo que eu faço é calcular qual é o custo por cada novo cliente. E aqui é a métrica talvez das mais importantes de qualquer negócio, quanto é que eu tenho que pagar por cada novo cliente. E malta, nós pagamos sempre, seja em tempo, seja em anúncios. Exemplo, neste momento, dedicar o meu tempo a angariar clientes vai-me sair mais caro do que se calhar montar uma estratégia de anúncios. Ou seja, numa fase inicial é normal que nós optemos por investir tempo, mas depois chega a uma fase onde nós precisamos de escalar, nós precisamos de um sistema que não dependa de nós, não dependa do nosso tempo, e para isso nós temos que investir. Temos que investir em pessoas, temos que investir em anúncios, temos que investir em fazer com que a nossa marca chegue até ao nosso cliente. E isso tem um custo. Então, se nós dividirmos esse custo pelo número de vendas que nós fizemos, nós vamos ter aquilo que eu considero o nosso custo por cada novo cliente. Porquê é que é importante? Porque se eu pago 200 euros para um cliente em média me deixar 1.500 euros, esta é a moeda de troca que eu estou a fazer. Então é muito importante ter a percepção destes dois números para saber se eu tenho um negócio sustentável, capaz de crescer, e o que é que eu vou fazer se eu sei que pago 200 euros e recebo 1.500, eu vou investir mais vezes esses tais 200 euros ou esse tal custo por novo cliente. Obviamente que eu vou querer otimizá-lo, mas chega a uma fase
onde eu atinjo um platô, e esse basicamente é o limite, que já não faz muito sentido eu estar a dedicar mais energia em tentar melhorá-lo. Trata-se é de eu diversificar as minhas estratégias. Então este é o processo comercial, é o raciocínio lógico que eu acabo por fazer quando eu estou a pensar neste processo. Isto obviamente ele é extenso, mas é um dos processos com maior impacto no negócio. O segundo processo, e também ele muito importante, é os indicadores. Eu costumo dizer a este processo que é medir o básico bem feito. E o que é isto do básico bem feito? Um negócio, para operar, ele tem que fazer todos os dias determinado tipo de tarefas. Se eu tenho uma fábrica de plástico, eu tenho sempre que encomendar material, eu tenho que produzir esse material, eu tenho determinado processo na minha produção que tem que ser executado. A pessoa que faz as compras tem que executar determinada tarefa, o comercial tem que executar determinada tarefa. Então, há um básico no negócio, há aquilo que tem que ser feito. E isso é aquilo que na maior parte dos negócios acaba por trazer a maioria dos resultados. Nós às vezes estamos muito preocupados em encontrar novidade para o negócio e descuramos aquilo que é o fundamental, que é essencial. Exemplo, uma coisa clássica que toda a gente acaba por descurar é o suporte e apoio ao cliente, e acaba por ser básico, é a comunicação com o nosso cliente ou potencial cliente, e acaba por ser fundamental. Então eu para isso utilizo os indicadores. Os indicadores, ou métricas douradas, ou métricas, enfim, ou KPIs, cada um chama aquilo que quiser, são números, são valores que me permitem avaliar se o básico bem feito está a ser ou não executado. E eu, para cada posição, tenho sempre uma métrica-chave, apenas uma métrica-chave, e normalmente meço cerca de 3 métricas. Então aquilo que eu faço é, eu defino essas métricas. E esse é o primeiro passo, é definir as métricas para cada posição da empresa. Aqui eu faço a definição, exemplo, no comercial, no marketing, na produção, enfim, no financeiro. Todos estes departamentos têm as suas 3 métricas-chave. E essas métricas elas acabam por ser uma opção do empreendedor, porque tem muita estratégia associada. Eu, se calhar, valorizo numa operação medir o meu NPS. Eu valorizo medir a velocidade com que determinado produto acaba por sair da linha de produção. Isso varia de negócio para negócio, varia de estratégia para estratégia e definir demora muito tempo, uma vez, mas depois estas métricas acabam por ser muito úteis. Outra parte deste processo que acaba por acontecer é todas as sextas, toda a gente manualmente preenche o fecheiro dos indicadores. Porque é que isto é importante? Porque, de certa forma, é um momento durante a semana onde toda a gente, nós fazemos sempre um acompanhamento semanal, ou seja, nós medimos as métricas semanalmente porque um mês é demasiado distante e diariamente tem demasiadas oscilações, então nós medimos tudo semanalmente e uma vez por semana, à sexta-feira, toda a gente tem uma tarefa automática para preencher as suas métricas. E porquê é que isto é importante? Porque normalmente no início da semana nós fazemos a reunião de equipa. Cada equipa acaba por ter uma reunião no início da semana e utiliza os indicadores. Uma fase inicial desta reunião é nós passarmos por estes 3 indicadores, compararmos esses indicadores com as semanas anteriores e entendermos se nós estamos bem ou se nós não estamos bem. E reparem, se isto é o básico, se isto é o elementar, o mais importante, é muito urgente resolver no caso de uma métrica estar completamente desfasada daquilo que devia estar. Não é o objetivo, não devia acontecer, daí ser muito importante nós estarmos muito atentos a estes indicadores. É uma coisa que para mim eu chamo-lhe o santo grau, porque é uma coisa que eu nunca descuro e eu, sobretudo na liderança, que é quem eu acompanho, ou seja, a equipa comercial, a equipa de produção e a equipa financeira, eu tenho sempre muita noção dessa oscilação entre as métricas e acabo por bloquear um negócio com essas métricas. E uma coisa que eu também costumo fazer é, todos os anos, eu faço uma revisão aos indicadores. Ou seja, todos os anos eu sento-me e faço uma revisão. Porque às vezes é normal nós querermos ajustar. E eu não ajusto diariamente, senão estou a mandar a mensagem errada para a equipa que um dia é um indicador, amanhã é outro. Eu não quero essa postura, então acabo por fazer todos os anos essa alteração.
O terceiro processo muito importante na minha estrutura que eu implemento logo é o processo de onboarding do cliente. Porque é que este processo, na minha perspectiva, é dos mais importantes numa empresa? Toda a gente tem um processo de onboarding. É a primeira vez que vamos poder servir o nosso cliente. Isto é o momento mais importante. Foi o momento onde ele acabou de adjudicar, onde ele acabou de confiar em nós pela primeira vez. E este momento ele deve ser desenhado do início ao fim. Deve existir estritamente para cada produto todos os pontos do que é que acontece quando alguém decide adjudicar. E este momento começa logo após a adjudicação. Ou seja, logo após a adjudicação, este momento acaba por começar a acontecer. Porquê? Porque para o cliente é a partir desse momento que acabou de se iniciar. E há muitas empresas onde eu pago e depois não há nenhuma informação. Ou seja, a informação acaba por ser dispersa. Obviamente que as coisas demoram a construir, mas este processo tem um impacto muito grande. E aqui, aquilo que eu gosto de medir é qual é que é o tempo que nós levamos até à primeira vitória. Porquê é que este momento é muito importante? Porque se nós conseguirmos reduzir o momento até à primeira vitória, e a primeira vitória pode não ser a grande transformação que nós fazemos, mas pode ser uma pequena fase do nosso processo onde nós damos alguma coisa ao cliente que ele sente que está a fazer progresso naquilo que é o seu objetivo, naquilo que é a sua transformação. Então, mapear tudo isto, e eu normalmente costumo mapear com um fluxograma, eu faço o mapeamento total desse fluxograma, como é que acontece, quem é que está a intervir nessas fases, o que é que nós fazemos, e acaba por ser um processo com muito impacto, porque ajuda a trabalhar a percepção de valor do nosso cliente. Outro ponto importante, talvez o mais importante ou dos mais importantes, é o processo de contratação. Porque é que este processo, na minha perspectiva, acaba por ser determinante? Porque nós somos a representação da média de qualidade que nós temos na estrutura. Então este processo ajuda a aumentar a média de qualidade dentro da nossa empresa. Que é isso que nós queremos. Nós queremos aumentar a média de qualidade. A média de qualidade das pessoas que trabalham connosco. Eu costumo dizer internamente que eu não aceito mediocridade e que ninguém aqui dentro aceita mediocridade. Isso tem a ver com um standard que foi estabelecido, obviamente que é a nossa percepção de qualidade, é um standard que foi estabelecido aqui internamente. Só que fazer entrar pessoas com qualidade dentro da empresa acaba por ser muito, muito desafiante. E para isso nós temos o processo de contratação. E porquê é que normalmente este processo é descurado e não devia ser? Porque ele acontece numa situação de muita urgência. Se nós queremos contratar alguém é porque estamos a vender muito e precisamos de ajuda. Ou então estamos a produzir muito e precisamos que alguém entre na produção. E como é uma fase de muita urgência, nós acabamos por facilitar. Só que aqui estamos a abrir um portão à mediocridade e a mediocridade, entrando dentro da empresa, é tipo um vírus. Porque ela propaga-se e depois quem é bom odeia trabalhar com pessoas ao lado que são medíocres. Então acaba por ser um tiro no pé a longo prazo para aquilo que nós estamos a construir e é muito importante um excelente processo de contratação. Então, aquilo que eu faço aqui, eu tenho mais ou menos um processo definido, onde aquilo que nós fazemos é uma candidatura, dedicamos muito tempo a escrever o copy dessa candidatura ou a escrever o texto dessa candidatura, porque ela obviamente gera um impacto nas pessoas que estão do lado de lá e no perfil de pessoas que estão do lado de lá. Depois da candidatura existe um registro num formulário. Nós usamos simplesmente um formulário do Google Sheet, do Google Forms, aliás, conectado com o Google Sheet e toda a gente se registra lá. Este formulário tem perguntas específicas para a posição. Depois fazemos sempre um exercício. Ou seja, para aqueles que se realçaram, nós enviamos um exercício. Este exercício é obrigatório e é sempre desenvolvido em função da função específica, ou seja, nunca é igual de função para função, e é para medir duas coisas. A primeira coisa é se a pessoa está disposta ou não a fazer este exercício. Muita gente não está logo feito o processo de qualificação. E dentro dos que fizeram o exercício, nota-se logo uma diferença muito grande, é talvez dos passos mais importantes. Depois aquilo que existe, no meu caso,
existe depois dos exercícios serem enviados, a tempo e horas e com critérios, uma das coisas que nós colocamos no exercício é especificações como é que eles devem enviar. Repara, se alguém não segue um processo, se alguém não segue os detalhes, também está a dizer muito do nível de rigor que imprime no seu trabalho, então acaba por ser também um critério de qualificação, mas aquilo que nós fazemos é, a seguir ao processo de exercício, fazemos uma reunião com os líderes, ou seja, os líderes fazem uma reunião com estas pessoas, ou com estas pessoas, avaliam estas pessoas e internamente fazem um relatório interno daquilo que extraíram, daquilo que acham que são os pontos de fricção, que acham que são os pontos de problema futuro que possa existir ali. Quando isto está feito, passa para a minha fase, eu avalio toda a gente que entra dentro da estrutura e aquilo que faço depois do relatório é escolher 2 e ir à entrevista final. Ou seja, depois disto existe o processo de entrevista final e é aí que eu acabo por decidir e a pessoa acaba por entrar. Indexado ao processo de contratação, existe um outro que poderia estar aqui na lista, não está porque só são 5, mas seria o processo de onboarding de colaborador. Também é muito importante, porque ele vai definir a qualidade das primeiras semanas daquela pessoa e vai fazer com que ela consiga o mais rápido possível performar ao nível que nós queremos. E o quinto processo e último desta lista é o processo de retenção de clientes. Porquê? Porque é cada vez mais fundamental nos negócios manter os clientes. Quem não tiver a trabalhar nisto vai ter muita dificuldade de perdurar ao longo do tempo. Simplesmente porque é cada vez mais caro atrair novos clientes. E não depende só de nós, nem depende do nosso mercado. É cada vez mais caro. Exatamente como o custo de aparecer na televisão foi crescendo ao longo das últimas décadas, o custo por novo cliente, no geral, vai crescendo porque há cada vez mais empresas dispostas a investir mais dinheiro, o que significa que o mercado vai subindo os seus preços. E nós temos que jogar com esse jogo. É impossível nós passarmos ao lado desse jogo. Então, se o custo de novo cliente é cada vez mais caro, aquilo que nós temos que fazer é efetivamente jogar com isso a nosso favor, que é fazer com que o tempo de vida de um cliente seja cada vez maior. Ou seja, manter o cliente mais tempo e fazer com que o cliente gaste mais dinheiro dentro da estrutura. E isso só é possível com quê? Com um processo bem desenhado. E o primeiro quadrante mais importante é bom produto e evolução. Ou seja, nós continuamente estarmos a evoluir o nosso produto, continuamente nós estarmos a dedicar a novas funcionalidades, a correções, a ouvir o cliente, a enviar questionários, a perguntar no que é que nós podemos melhorar. Exatamente como um software faz, que lança novas funcionalidades e nós, enquanto cliente, adoramos receber novas funcionalidades no software, porque é que um serviço não faz igual? Tem que fazer igual e, sobretudo, tem que comunicar isso, ou seja, tem que comunicar essa evolução para o cliente sentir que está a ser ouvido e que há uma evolução contínua no serviço que está a receber. E isso deve ser mensal, semanal, quinzenal, se possível. É o ritmo que nós imprimimos aqui. Quinzenalmente nós comunicamos aos nossos clientes a evolução que nós estamos a fazer. E porquê é que o bom produto acaba por ser a primeira fase deste processo e deve existir um processo para evoluir o produto? Porque nunca nenhum cliente vai ficar se o produto não for bom. É fundamental nós entendermos que só é possível aumentar o tempo de vida do cliente se tivermos um bom produto. Depois, um momento-chave que é qual é que é a reunião ou momento, depende da empresa, para renovar com o cliente. Quando é que ele acontece? Melhor, quando é que ele devia acontecer? O que é que nós fazemos nessa reunião? O que é que nós perguntamos? Isso tem que estar desenhado. Quer o momento tem que estar marcado, quer o processo antes da reunião, durante a reunião, pós a reunião, é muito importante que isso esteja desenhado. Porque é nesse momento que nós vamos renovar o contrato, ou é nesse momento que nós vamos fazer o upselling do cliente para outro programa, ou para outro produto, ou para outro serviço, ou vamos fazer com que o cliente efetivamente consiga passar a mensagem para o nosso lado, para nós conseguirmos ouvir, adaptar e manter esse cliente durante o tempo. Este momento é muito importante. Este momento é sobre ouvir
e fechar um novo contrato. E associado a este momento, existe uma métrica muito importante, que é qual é o tempo médio que o cliente compra na nossa empresa. Ou seja, se nós olharmos para aquilo que é só a nossa carteira de clientes, de quanto em quanto tempo é que eles compram na nossa empresa? Sobretudo para negócios que não têm um contrato, não têm uma avença, não têm uma recorrência mensal, de quanto em quanto tempo é que eles compram na vossa empresa. E qual é o objetivo aqui? É reduzir esse tempo. Porquê é que reduzir esse tempo é muito importante? Porque imaginem que vocês têm 6 meses, ou seja, o vosso cliente compra de 6 em 6 meses no vosso negócio. Imaginem que vocês conseguem passar isto para 5 meses e meio. Isto representa muito dinheiro, porque é meio mês de todos os clientes. Vocês estão a reduzir esse tempo com que cada cliente compra na vossa estrutura e estão a fazer com que ele compre num tempo cada vez menos espaçado. E isso vai representar no final do ano mais faturação. Da mesma forma que quantas vezes, em média, é que cada cliente compra na vossa empresa. Porque é que esta métrica é importante? Porque aquilo que nós temos que fazer é aumentar esse número de vezes. Se em média um cliente compra 3 vezes ao longo da vida na nossa empresa, imaginem que são 4. Se eu tenho uma empresa para lavar carros e em média cada cliente traz 4 vezes o carro a lavar na vida da minha empresa, se forem 5, eu vou representar muito dinheiro com os mesmos clientes. E o que é que nós podemos fazer aqui? Muita coisa. E-mail, SMS, chamada. Ou seja, eu posso enviar um e-mail aos 5 meses, se ele se vem de 6 em 6 meses, eu posso enviar aos 5 meses. Se o cliente compra em média apenas 4 vezes, eu à quinta vez posso dar um desconto. Ou seja, eu posso aplicar aqui, usando o e-mail, o SMS, a chamada, porque eu tenho esses contactos do meu cliente, eu posso aplicar aqui ofertas específicas. Ao mesmo tempo, eu posso simplesmente comunicar. Porque a maior parte dos negócios nem comunica. Não faz nada, não envia nada e está à espera que o cliente se lembre de vir ao nosso negócio. Isto abre espaço para a nossa concorrência entrar, abre espaço para o cliente experimentar outro serviço e obviamente que isso traz dificuldades ao nosso negócio. Então eu foco muito nestas perguntas, como é que eu posso otimizar e como é que eu posso levar o meu negócio para outro nível. Isto são só 5 processos, obviamente existem vários. Eu não sou aquela pessoa que acha que um negócio tem que ter 200 processos. É preferível ter estes 5 processos muito bem afinados, porque eu tenho a certeza que isto representa logo um boost de qualidade, de faturação, de resultados no negócio do que propriamente estar a inserir ruído. Isto são perguntas muito importantes. O processo comercial, os indicadores, o onboarding, a contratação, o processo de retenção de clientes são demasiado importantes para serem ignoradas. São aquelas que eu começo por implementar no negócio e são aquelas que para mim fazem mais sentido colocar energia. E quando eu digo isto é durante 2 anos. Aliás, o projeto da Mini NASA tem 1 ano e meio mais ou menos e nós ainda estamos a afinar cada um destes processos, ou seja, é sobre profundidade, não é sobre a quantidade de processos que existem aqui. Estes para mim são os 5 mais importantes, são aqueles que eu sei que fazem maior diferença porque menos gente se dedica a otimizá-los e isso obviamente faz diferença nos meus números, nos meus indicadores, mas também faz diferença na experiência do cliente e no fim do dia acaba por ser isso que conta e essa é sempre a minha postura, jogar a longo prazo, fazer aquilo que ninguém está disposto a fazer, que normalmente é fazer o básico bem feito. Espero que tenham gostado, malta, subscrevam o canal, vou começar a partilhar uma série de conteúdo. Deixem o vosso feedback, deixem nos comentários, porque isto é muito importante para nós conseguirmos aprimorar e conseguirmos inverter e ajudar a ir para um caminho que vocês mais gostem. Um abraço.